Olá, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui nesse momento, nesse instante onde você estiver. Vamos lá. Bem, sejam bem-vindos todos a esse nosso módulo que aqui nós iniciamos, eu e você, Teologia Sistemática, Teologia para Todos. Nós somos do Memorial Ensino da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Fazemos parte da nossa escola bíblica e nós temos nesse período daqui para frente, junto com você, que vai ser um grande prazer e um imenso privilégio, santo e agradável a Deus, né? Nós vamos tratar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a teologia sistemática. A princípio, a teologia sistemática que nós estamos lidando e vamos trabalhar nesse primeiro módulo, nessa primeira parte, a nossa teologia sistemática dentro da nossa igreja, ela está dividida dentro do Memorial Ensino em quatro partes. E nós estamos tratando da primeira parte, teologia sistemática um, ok? É uma teologia sistemática que eu vou explicar já já. O assunto é sobre teologia, teologia para todos, acessível, não é dentro de uma compreensão que às vezes foge de alguém que talvez você possa dizer, puxa, mas eu nunca estudei teologia, eu nunca pretendi fazer um seminário, né? Ministerial, uma faculdade de teologia, como é que eu vou me dar bem nesse curso? Não, olha, estamos juntos. Isso aqui não é conversa para doutor, de jeito nenhum. Isso aqui é conversa para nós aqui. Vamos falar sobre teologia, eu e você, com muita proximidade, dentro de uma visão que possa facilitar bastante o teu olhar e você possa entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu peço a Deus e faço votos por isso. Sistemática, teologia sistemática. Vamos primeiro definir o que é teologia sistemática, tá bom? Olha, a definição de teologia sistemática é o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Então, isso quer dizer que todos os temas, todos os tópicos que estão dentro da Bíblia, por exemplo, salvação, criação, fé, santidade, céu, inferno, trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, são temas, não é isso? Esses temas, a teologia, sobretudo a teologia sistemática, ela estuda. E ela é sistemática por quê? Porque ela tem um grau de caminhada que vai se desenvolvendo na medida em que vai tocando em certos assuntos. A teologia sistemática, por exemplo, ela começa tratando sobre quem é Deus, certo? E ela vai terminar lá no nosso módulo 4 falando sobre as últimas coisas, sobre a volta de Jesus. Olha, então veja, nós vamos percorrer praticamente toda a Bíblia. E a Bíblia, ela é, sem dúvida nenhuma, a, ela é a matriz da teologia. A teologia não existe se a Bíblia não existe. Isso são palavras minhas que você pode guardar com muito carinho, tá bom? Fazer teologia. Até porque a palavra teologia é uma palavra grega, theos, logia. Theos significa Deus, theo, né? Theos, Deus. Logia é estudo, então estudo de Deus. Não tem teologia que não estude sobre Deus. Puxa, mas Verley, dá para estudar sobre Deus? Não, não dá para estudar sobre Deus como você possa imaginar, e eu também. Mas a gente passa a conhecer um pouquinho sobre Deus com base na própria Bíblia, e a minha não é das pequenas, não, ela é bem grossa, ela é boa para bater na cabeça, que dói, que é uma beleza. Você estuda a Bíblia e você tira os temas de dentro da Bíblia para uma compreensão maior sobre Deus, não uma compreensão total.
mas uma compreensão cada vez melhor daquela que você já tem, né? Com base nos temas que são sistematicamente organizados, desde Deus até as últimas coisas que dizem respeito à volta de Jesus. Então, são tópicos. A teologia, ela é, de uma certa maneira, dividida. Então, por exemplo, a teologia sistemática, ela não é uma teologia histórica. Ah, mas existe teologia histórica? Existe. A teologia histórica é o estudo histórico de como os cristãos, em diferentes períodos, entenderam vários tópicos teológicos. Tá aí como eu digo para você. Então, a teologia histórica, ela caminha na história, não necessariamente nos temas, mas basicamente na compreensão e na caminhada da história. Não é teologia filosófica. Sim, a teologia sistemática não é filosofia. Ela não trata da Bíblia ou das coisas ou dos temas referentes a Deus, tendo como base um pensamento filosófico. Então, a teologia filosófica, por exemplo, é um estudo de tópicos teológicos, em grande parte sem usar a Bíblia, mas usando o emprego de métodos do raciocínio filosófico e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir de uma observação que se tem. O filósofo, a filosofia, o filósofo, quando ele observa o mundo, observa as coisas de Deus, e aí chega a certas conclusões dentro de um pensamento filosófico a respeito daquilo que Deus é, a respeito das suas ações, a respeito da sua identidade. Vai se utilizar um raciocínio aqui que tem muito mais a ver na relação entre Deus e tudo o que há. A teologia filosófica olha para Deus e olha para tudo que foi criado. E vai chegando a conclusões sobre Deus e as coisas criadas. Nem sempre ela usa a Bíblia, assim como a histórica, né? Geralmente ela vai pelas deduções, ela vai pela observação, ela vai pela compreensão, pelo olhar daquilo que Deus significa e, ao mesmo tempo, em comum acordo com o que está por aí no universo da vida, digamos assim, né? A teologia sistemática, portanto, como nós então dissemos e afirmamos, ela tem a ver, sim, com esse olhar temático, um tema ou temas que são organizados. Então, uma sistemática são temas organizados. E no nosso caso, da Memorial Ensino, no nosso Ministério de Ensino da nossa igreja, nós dividimos a teologia sistemática em quatro partes. Ela é dividida, pois, em quatro abordagens, no nosso caso, né? Elas podem ser mais extensas? Podem, podem. Se você observar alguns livros sobre teologia sistemática, e existem muitos, né? Das editoras conhecidas nossas, as editoras evangélicas que conhecemos, se você for dentro de um site de uma editora evangélica, você vai pelo menos um ou dois livros de teologia sistemática de autores diferentes, você vai encontrar, tá? A editora Vida Nova, a editora Vida, a editora Cultura Cristã, que é da Igreja Presbiteriana, né? E outras mais que eu posso dar aqui. Não vou falar muito mais não, porque eles não estão me pagando nada para isso, tá? É isso aí. Começa então pela primeira abordagem, que é a revelação de Deus, que é justamente o que eu e você vamos tratar aqui nesse primeiro módulo de sistemática, nessas aulas que nós vamos caminhar juntos. Nós vamos falar sobre a revelação de Deus, quem é Deus. Vamos falar sobre a Escritura, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Vamos falar sobre a canonicidade. O que é canonicidade? Cânon, que é a, digamos que quando os textos muitos que existiam foram avaliados, e aí, dentre esses todos os textos que existiam, avaliaram quais seriam
os canônicos, os que seriam separados, entendidos e compreendidos como inspirados. No nosso caso, nós temos o Antigo Testamento, que é o texto hebraico. Então, nós temos aqui a escritura judaico-cristã, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, você bem conhece, tem lá os primeiros livros, desde Gênesis, passando até Deuteronômio, entrando Josué, e vai embora, né? Juízes, passa lá pelos escritos, a história, os profetas, entra no Novo Testamento com os evangelhos. Todos esses livros, todos esses textos foram avaliados. E eles falaram: esse aqui é inspirado por Deus, ah, mas tem esse aqui, não, esse não é. E assim foram separando, e os que foram aprovados, eles chamaram de canônicos. Então, a nossa Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia que nós carregamos, quando vamos à igreja, ou quando nós lemos em casa, estudamos, enfim, ela contém livros canônicos, livros que foram aprovados durante toda a história da igreja cristã. Nós vamos discutir sobre isso, né? Como é que isso aconteceu, enfim. Bom, também vamos falar sobre antropologia, que é a questão do homem, a questão do homem na Bíblia, a figura humana dentro da Bíblia, bem como criação, de um modo geral, e também vamos falar de pecado, que é na teologia chamada de harmatiologia. Olha que palavra bonita, né? Harmatiologia é uma palavra grega. Estudo, logia, harmatos, pecado, estudo sobre o pecado. Já estamos aí com os termos gregos, que também vai nos ajudar. Então, esse é o primeiro tópico. Essa é a sistemática um. Tem esses temas aí que nós vamos trabalhar. A gente vai se divertir bastante, vai ser muito bom. Vai ser uma alegria falar sobre isso tudo com você aqui, viu? E sempre aberto para você conduzir os seus questionamentos por meio do nosso portal do Classroom e dizendo lá quais são as suas dúvidas e assim por diante, tá? Mais tarde você vai ter passado a sistemática um, você vai entrar na sistemática 2, onde a sistemática 2 fala sobre cristologia, ou seja, o estudo sobre Jesus. Jesus homem, Jesus Deus, afinal de contas, ele é Deus, ele é homem, ele é os dois. Como é que é isso? Cristologia, estudo de Cristo. Logia, ó, estudo de Cristo. Cristo é uma palavra grega também, Cristo, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Qual é o seu nome? Jesus do quê? Jesus Cristo. Não, Cristo não é sobrenome. Cristo é uma palavra grega que significa enviado. É a mesma palavra para Messias, Mexia, que no Antigo Testamento, no hebraico, Messias também significa enviado. Quando chega no Novo Testamento, no grego, é Cristo, que é Christos. No grego, Christos. Tá chique isso aqui, né? A cristologia, então, portanto, é o estudo sobre Jesus. É um estudo sobre a pessoa de Jesus. Vai ser muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Considerando que Jesus, quem ele é, nosso Senhor, nosso Salvador. E também nesse módulo 2 de Sistemática 2 nós vamos falar de pneumatologia, que é sobre o Espírito Santo. Aí, mais uma palavra grega, pneuma, pneumatos. Pneumatos é o quê, hein? Tem a ver com espírito. Você fala pneuma, eu já vi esse nome antes. Carro, pneu de borracha, tem alguma coisa a ver? Tem alguma coisa a ver. Tem, porque o pneu, o que que tem dentro dele? Ar, certo? Por isso que ele é chamado de pneu. Porque dentro do pneu você tem ar, não tem nada concreto. É ar. E o Espírito Santo, ele é visto como um vento, aquele como está. Lembra Jesus falando que o Espírito sopra para onde quer? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Essa visão de pneuma, o pneumatos, tem, está relacionada ao Espírito Santo, está relacionada ao ar, ao vento, a algo que você não pode apalpar.
Logia é o estudo, pois, então, do pneumatós, estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar, então, tanto de Cristo como do Espírito Santo na sistemática 2. E na 3? Na 3 nós vamos falar de salvação e vamos falar da igreja. Também duas expressões em grego. Por que que eu estou colocando essas expressões em grego, hein? Porque na teologia sistemática, essas expressões são muito comumente usadas. Por vezes, se você compra um livro de teologia sistemática, você vai encontrar essas palavras. E antes que você estranhe, você já está sabendo aqui. Salvação, soteriologia. A ideia de logia é estudo. Soteros tem a ver com salvação. Quem nasce em Salvador, na Bahia, é o quê? Você já sabia? É soteropolitano. Por quê? Salvação. Salvador, Bahia, Salvador, salvação. Soteropolitano é o cara, a pessoa que nasceu em Salvador, na Bahia. Se você nasceu em Salvador, na Bahia, você é um soteropolitano. O sótero vem de onde? Salvação. Salvador. Viu como que as coisas se encaixam? Sistemática também é cultura, minha gente. Então, na sistemática 3, nós falaremos no futuro, nós estamos na 1, mas eu estou te dando aqui uns adiantamentos aqui, tá? Na sistemática 3 falamos sobre salvação, falamos sobre eclesiologia, igreja. Eclesiologia é uma palavra também que tem a ver com eclesia, igreja. Grego, de novo aí, ó. Eclesia, igreja. Logia, estudo sobre a igreja. Vamos estudar o que é a igreja, a função da igreja, a missão da igreja. Tudo dentro de um contexto bíblico, evidentemente, tá bom? Aliás, nós vamos tratar de questões bíblicas para todos esses tópicos. E a última abordagem da teologia sistemática tem a ver, teologia sistemática 4 tem a ver com a escatologia, os últimos tempos. Escatós, o que diz respeito às últimas coisas, aos últimos momentos, aos últimos instantes. As minhas cachorrinhas querem participar, mas deixa elas quietinhas lá, tá bom? Falei em escatologia, elas ficaram todas, né? Enfim, ok. Mas tá tudo bem. Tá vendo? São 4 abordagens, 4 modalidades de teologia sistemática, nós estamos na primeira. Olha quanto assunto nós temos pela frente, hein? Seja bem-vindo, é uma grande trajetória que nós temos aqui que eu gostaria muito de colaborar e contribuir com a tua vida, a fim de poder te ajudar, não muito, mas um pouco, daquilo que podemos entender sobre cada um desses temas. Vai ser muito bom caminhar junto e entender um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Continuando, vamos lá. Olha, pensando na teologia sistemática, a, a ênfase da teologia sistemática, ela está muito mais relacionado sobre aquilo que nós devemos crer e sobre aquilo que nós devemos conhecer. Então, nós estudamos teologia sistemática e você poderia perguntar, mas para quê, né? Então, para quê? Para que a gente possa crer de uma forma mais concreta e que a gente possa também conhecer aquilo que a gente crê, tendo a noção mais clara, mais lúcida sobre os temas que a Bíblia nos traz e que nos ajuda a entender os textos bíblicos, nos ajuda a entender a nossa caminhada cristã. A ênfase da sistemática é crer e conhecer. Se você for pensar, por exemplo, na ética cristã, a ênfase está naquilo que nós devemos fazer, nas atitudes corretas. Ética cristã está relacionado às questões da prática cristã. Como é que nós devemos agir? Como é que nós devemos ah, como é que nós devemos nos comportar em determinadas situações? A ética cristã estuda a respeito disso. Aqui nós estamos observando uma questão um pouco mais teórica, que é a crença e o conhecimento. Eu acho que é melhor a gente começar pela crença e pelo conhecimento, para depois a gente ter um olhar ético sobre tudo aquilo que a igreja
prega a respeito de Deus e a respeito da vida cristã, né? Por que que a gente deve estudar a teologia sistemática? Qual a razão disso? A razão básica é que ela nos capacita a ensinar a nós mesmos, ou seja, nós aprendemos, ela nos ajuda a aprendermos sobre as coisas concernentes a Deus, concernentes a Cristo, concernentes ao Espírito, concernentes à igreja, concernentes à vida cristã, né? E aprendendo isso, a gente pode, sem dúvida nenhuma, ensinar aos outros também. A gente passa a ter um conhecimento para que esse conhecimento possa ser dividido e compartilhado. E isso tudo é um conteúdo que a Bíblia tem para nos dizer. E aí a gente cumpre dessa forma a comissão de acordo com aquilo que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 28, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ensinar todas as coisas depende do aprender todas as coisas. Que todas as coisas são essas? A teologia sistemática, ela é um braço de auxílio no estudo bíblico, podemos assim dizer, tá? Até porque a nossa ênfase aqui não é sobre religião, a nossa ênfase aqui é sobre o próprio Deus, sendo nós igreja de Cristo, né? Sendo nós igreja de Cristo, tendo a nossa ênfase única e exclusivamente em Deus, sem dúvida que nós estamos fazendo o papel da grande comissão, adquirindo esse conhecimento e repassando esse conhecimento àqueles que estão ao nosso lado. Se você for me perguntar, mas qual é o benefício disso? Então, o benefício desse estudo, sem dúvida, é que, em primeiro lugar, vai nos ajudar a vencer as nossas ideias erradas, né? Ideias que nós podemos ter ou possamos ter a respeito de Deus ou a respeito dos muitos temas que aqui eu exemplifiquei. Para que eu não possa ter nenhuma ideia errada sobre nada disso, a sistemática me auxilia nesse ponto e evita com que isso aconteça. Ao mesmo tempo, nos torna capazes de tomar decisões melhores mais tarde, porque quando eu aprendo mais de Deus, quando eu aprendo mais dos diversos temas que a Bíblia Sagrada possui, obviamente que as minhas decisões passam a ter um novo colorido. O meu comportamento. Não que eu vou deixar de ser pecador, você e eu somos pecadores por natureza, né? Sejamos bem-vindos. Mas o que acontece é que quanto mais a gente se debruça na palavra de Deus, a gente busca cada vez mais fazer a vontade de Deus e principalmente a gente toma consciência melhor de quem nós somos e de quem Deus é. Sabe por quê? Porque quando você para pensar sobre quem você é, estudando a Bíblia cada vez mais, estudando uma teologia sistemática que é um auxílio desse estudo, você vai percebendo o quão miserável você é. Desculpa, tá? Mas eu estou falando de mim, para não te ofender, ok? Quanto mais eu estudei, mais eu percebi o quão miserável eu sou. Porque eu vou entrando nos aposentos da teologia sistemática, eu boto a cara para dentro e eu vejo as coisas e eu falo, meu Deus, como eu sou pecador. Quem eu sou? Olha só. Aí eu vou entender o quê? A misericórdia de Deus. Aí eu vou entender a graça de Deus. Porque, caso contrário, eu vou me tornar um mestre da lei, um fariseu, um legalista, religioso, que encontra os erros em mim e nos outros e acha que nós não deveríamos ser assim. Nós somos assim. A gente foge dessas coisas, mas nós somos. Sejamos bem-vindos, pois, a isso. Então, a sistemática nos ajuda a ter essa consciência e essa compreensão
melhor a respeito dessas coisas. Também nos ajuda a crescermos como cristãos. Sistemática nos ajuda a nos elevarmos na nossa comunhão com Deus, melhora a nossa condição de comunhão com Deus. Isso é muito bom, né? Então tá aqui, esses três pontos nos ajuda a vencer nossas ideias erradas, o benefício. Nos torna capazes de tomar decisões melhores mais tarde e nos ajuda a crescermos como cristãos. Eu poderia enumerar esses três pontos, no mínimo, né, sobre o benefício de estudar a teologia sistemática. Bom, há, há uma grande diferença entre você estudar conceitos humanos da religião e estudar a natureza e o caráter de Deus. Porque a teologia, como nós inclusive falamos no início, teos, logia, é um estudo sobre Deus. Diferente de você querer estudar sociologicamente os movimentos religiosos que a sociedade como um todo possui. Não é o nosso caso e não é isso que a teologia se propõe a fazer. A teologia, do início ao fim, ela sempre vai se propor a pensar na compreensão de Deus e o ser humano, Deus e a sua criação. Desde o momento inicial do Gênesis até o último momento onde todas as coisas terminam. É nesse ponto que a teologia ela abre os braços e ela fecha o seu assunto. Nós aprendemos por aí economia, filosofia, biologia, matemática, enfim. E todas essas ciências que nós adquirimos, descobrimos, muitos de nós estamos mais numa área e em outra, né? Você pode ser um profissional da área de economia, finanças, um médico, um biomédico, não sei. Todas essas áreas, elas precisam, de uma forma ou de outra, serem entendidas à luz da realidade do caráter de Deus, porque elas estão dentro daquilo que nós, seres humanos, somos. Biologia, né? Filosofia, dentro da visão do pensamento humano, até a matemática, do contar. Deus é um ótimo matemático, Deus conta as coisas, Deus mexe com números, Deus mexe com exatidão, Deus é exato, né? Questões econômicas também, mesma coisa, né? Não fogem daquilo que Deus significa. Portanto, todos nós, dentro da nossa área, nos vemos praticamente submersos, mergulhados àquilo que diz respeito ao caráter de Deus. E a gente se submete a isso. Isso tudo eu digo em razão por que, por exemplo, na Idade Média, a teologia foi chamada, no caso nós estamos falando da teologia, ela foi chamada a rainha das ciências. Na Idade Média, que não foi uma das melhores, né? Mas que veio aí a Idade da Razão também. Nessa Idade Média, você tem aí a compreensão da teologia como rainha das ciências. E a filosofia que tinha sempre, já tinha muita força, sempre teve. A filosofia, inclusive, ela nasce antes mesmo. Os filósofos gregos, eles nascem antes de Jesus. A filosofia sendo vista a partir, inclusive, da Idade Média como a criada da teologia. A filosofia não está acima da teologia. A filosofia está submetida à teologia, porque a teologia diz respeito à palavra de Deus. E a filosofia tem a ver com uma questão de reflexão humana. Entre a palavra de Deus e a reflexão humana, certo? Quem se submete a quem, ok? Por isso que a filosofia foi muito bem pensada sobre ser ela uma criada da teologia. Aqui eu estou olhando pelo aspecto científico, não estou nem falando de igreja aqui, tá? Estou pensando na teologia como um ponto de estudo só. Se você for pensar apenas como forma de estudo, é esse quadro que eu estou desenhando para você.
Quando, evidentemente, você entra no campo da igreja, aí então você nem discute muito isso. Você acredita que a palavra de Deus é de Deus, inspirada pelo Espírito aos homens, aos escritores humanos. Palavra essa que chega a nós e que nos ajuda a fazer tudo o que precisamos fazer. O estudo da religião substituiu a teologia de uma certa maneira, porque hoje em dia você vê a ênfase na religião muito forte. As pessoas querem discutir religião, elas querem falar sobre aquilo que a religião significa. Só que a religiosidade, ela é um resultado da existência de Deus e do homem. Depois é que a religiosidade, a religião nasceu. Mas antes da religião, Deus está e o homem aparece. E a primeira ligação entre o homem e Deus é narrado no próprio Gênesis. A relação que há entre Deus e o homem é Gênesis. O resto veio depois. O resto acontece depois. E há, evidentemente, verdadeiros desvios por conta desse homem que encontra Deus em tudo e em todo lugar, mas menos no lugar em que se deve encontrar. Então a religião se tornou um grande problema. A religião abriu um leque desnecessário. A religião ela se tornou opções para o ser humano descobrir o seu próprio Deus, acreditar quem é o seu Deus e segui-lo de uma forma ou de outra. Mas o que que acontece? Com o tempo, e com o passar do tempo, diante de tanta descrença no próprio Deus, a, a religião começou a se tornar algo que passou a ser, inclusive, mais importante sobre a própria teologia. Tanto é verdade que de vez em quando você escuta alguém dizer o quê? Ah, o importante é crer em alguma coisa. Já viu isso? Eu já vi várias vezes. Pessoas que me perguntaram, ah, e você crê? Ah, você é crente? Ah, você é da igreja? Ah, você é batista? Ah, você é pastor? Que bom, professor. Você crê em Deus? Eu creio em Deus. O importante é crer em alguma coisa. Eu não creio, não, eu creio em outras coisas. Mas é isso aí, estamos no mesmo caminho. O importante é crer em alguma coisa. Olha, crer em alguma coisa, até o diabo crê. Aliás, o diabo ele crê de uma forma muito mais original, porque ele conhece a Deus muito bem. Então, crer em alguma coisa não responde nada. Desculpa. Crer em alguma coisa não responde nada. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Vamos respeitar as religiões? Vamos respeitar as religiões. Lógico que vamos, né? Por que desrespeitar? Mas vamos manter firme as nossas convicções. Vamos manter firme a nossa fé, a nossa crença, aquilo que nós acreditamos. Eu e você não podemos abrir mão daquilo que a gente acredita, certo? Nosso vizinho, nosso parente crê num X, Y, Z lá. Ok? E virou, mexeu, eu estou tentando colocar Jesus na vida dele, eu estou pregando Cristo para ele, né? Um dia, quem sabe, Deus vai lá, bate na porta, arromba a porta, entra e faz o que tem que fazer. Mas por enquanto ele, talvez você tenha essa experiência, eu também. Por enquanto essa pessoa está diante de outra religiosidade. Paciência. Vamos manter a nossa crença sempre, ok? Então isso significa que na teologia não há novidades. Teologia não é que nem informática, tecnologia. Até parece teologia, tecnologia, né? Tecnologia, a cada segundo tem uma coisa nova, não é verdade? Cada segundo acontece alguma coisa. Daqui a pouco um celular vai se tornar obsoleto. Cada vez mais a gente está caminhando para gerações, se Jesus não voltar antes,
que vão substituir, por exemplo, um celular desse tamanho por algo menor. E daqui a pouco esse algo menor vai ser substituído por uma unha. E aí vai, e aí vai, e aí vai. Esse negócio não para nunca, né? Não acaba nunca. Você vai dormir, no outro dia você acorda, "Ó, você está sabendo da última? Meu Deus do céu. Acabei de comprar, já tem outro novo. Haja dinheiro, não tem dinheiro que aguente isso. Essa é a tecnologia. Agora, a teologia, ela não te oferece novidades. Não existe algo novo a se ensinar ou a aprender a respeito de Deus. Não há. Sinto muito para aqueles que acham que tem que ter. Não há. A gente precisa ser cuidadoso para a gente não ser seduzido, né? Não ser tentado pelas coisas que aparecem, pelas novidades que surgem e que às vezes tentam nos colocar como antiquados. Ah, você é muito antiquado, você está nessa ainda. Olha, a teologia descobriu isso aí. Que a teologia não descobriu nada. Isso é fruto de uma leitura humana. O que está na Bíblia está na Bíblia. Se você quer ler com os olhos dos Jacksons, né? Os Jetsons, lá, aqueles desenhos futurísticos, e enxergar alguma coisa que não há, isso é um problema seu. Mas a Bíblia, ela é a Bíblia. A palavra de Deus, ela não muda. Não muda. Jesus falou que nenhuma vírgula, nenhuma letra hebraica poderia ser mudada. Não pode mudar, não muda-se. As pessoas querem fazer mudanças e querem revelar certa originalidade. Olha, eu descobri algo que ninguém sabe. Puxa vida, hein? Coisa boa. E o sujeito descobriu algo que, desde a criação até aqui, ninguém descobriu. Não cai nessa, tá? Por favor. A Bíblia é fonte primária. A Bíblia é fonte para todas as outras três disciplinas teológicas que nós consideramos como disciplinas teológicas, que é a teologia bíblica, que é uma teologia que está com base apenas na Bíblia, do Gênesis, do Êxodo, e aí vai andando, os temas de cada livro. Uma teologia histórica que, olha, sai da Bíblia, mas enfatiza o caminhar da história. E uma teologia sistemática, como é o nosso caso, que não deixa de ser bíblica, porém, ela é temática. Por quê? Porque ela vai tratar de um tema observando Gênesis, mas também observando Apocalipse. A teologia bíblica, ela é mais fiel a um livro só. A teologia bíblica do Gênesis é Gênesis. Teologia sistemática sobre a criação. Eu vou usar Gênesis, mas eu posso encontrar outros textos além de Gênesis que falam sobre a criação, para que eu possa confirmar essa, essa, essa afirmação bíblica, entende? Então, a sistemática, ela passeia na Bíblia de uma forma maior, porque ela está no tema. A bíblica trabalha em cima dos livros, individualmente. A histórica, ela está pensando na história. O que aconteceu em tal época, e como a teologia foi percebida, por exemplo, na Idade Média. Como a gente falou da Idade Média, né? Como é que era a teologia na Idade Média? Como é que era a igreja na Idade Média? Como é que ela estava? Como era o comportamento da igreja na Idade Média? Isso é teologia histórica. Pensando nos temas, pensando na Bíblia, mas pensando na história. Tá? Só para a gente ter um certo resumo aqui, tá bom? Não precisa se aprofundar nisso, não. É só apenas para a gente entender que, diante dessas disciplinas, a Bíblia, ela é a fonte primária para todas elas. A Bíblia sempre foi, sempre ela é e sempre será uma fonte inicial. É de onde parte toda a nossa compreensão e o nosso pensamento. Então, o trabalho da teologia bíblica é considerar as informações da Escritura à medida que se manifestam no passar no tempo. E este trabalho serve como uma fonte para a sistemática, porque a teologia bíblica, ela
pensa no texto bíblico, as informações que o texto bíblico nos traz, de maneira em que esse pensamento vai se desenvolvendo, e a teologia sistemática, ela praticamente, ela bebe daquilo que a teologia bíblica já desenvolveu. Porque quando eu penso na teologia do Gênesis, a teologia do Gênesis tem criação do homem, criação do mundo, definição de Deus antes disso, aí vem a queda, que é o pecado, tudo isso é teologia, né? E aí você vai andando, andando, andando. Isso é Gênesis, teologia bíblica. Quando você vai para a sistemática, você empresta esses temas e estuda esses temas de uma forma a visitar os evangelhos, a visitar as opiniões de alguns teólogos, como Agostinho, como não sei quem, como não sei quem. E aí você vai montando um estudo sobre esses temas que saíram lá de Gênesis, mas que a sistemática ela abre esse leque. Isso que a sistemática faz. Geralmente, os autores das teologias sistemáticas se utilizam de referências, de ditos de outras pessoas que estudaram sobre esse assunto no decorrer da história, né? A teologia bíblica, ela passa por esse processo inicial de apenas observar o texto bíblico puro e simplesmente, na ordem que o texto bíblico, inclusive, nos traz. O propósito da teologia, esse propósito, ele não é satisfazer o nosso intelecto, ah, e sim nos instruir nos caminhos de Deus. A gente não estuda a teologia para ficar mais inteligente, para saber mais do que o irmão. O irmão faz uma afirmação, a gente vai lá, opa, isso não é tal. Não tem, não, não são esses as nossas intenções. Mas a gente estuda a teologia sistemática com base nessa teologia sistemática aqui, para entender melhor qual é a trajetória que Deus tem com o homem na Escritura. E que quando sai da Escritura, chega aqui. E aí nós pensamos entre nós aquilo que nós lemos, refletimos, e que quando chega aqui, a gente para pensar. E agora, quem somos nós diante de todos esses temas foram desenvolvidos, essa história, essas experiências de Deus com os homens, e que agora chega aqui? Como é que a gente trata disso? Como é que a gente pensa? A teologia ajuda nisso. A teologia não é para trazer capacidade intelectual, mas compreensão e entendimento a respeito de Deus cada vez mais e melhor, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa adquirir maturidade, para que a gente possa obedecer a Deus plenamente, máximo que a gente conseguir puder. Eu tenho certeza que, à medida em que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos descobrindo certas coisas, né? À medida em que a gente vai estudando sobre Deus na Bíblia, através da teologia, a gente vai entendendo certas coisas e determinadas coisas a gente não faz mais, a gente deixa de fazer. As que a gente fez, a gente se arrepende e larga. Algumas a gente repete a fazer, mas a gente tem consciência do erro, do pecado, e a gente tem consciência da misericórdia e da graça infinita de Deus, né? Isso tudo nos ajuda muito. Eu não tenho dúvida que isso nos torna crentes melhores. Não crentes perfeitos, mas crentes melhores. Ok? Bom, inicialmente, então, passado esse prólogo, essa introdução, eu gostaria de, já de cara, começar a pensar. Aqui na nossa primeira aula de Teologia Sistemática 1, eu gostaria de pensar com você sobre a revelação de Deus. E quando nós pensamos na revelação de Deus, o que nos vem à mente, a princípio, é aquilo que diz respeito à revelação geral de Deus, a revelação geral de Deus que diz respeito a
todas as coisas. A criação, no Gênesis capítulo 1 e 2 traz para nós um olhar de uma revelação geral, uma revelação de Deus que é observada, concluída, percebida nas coisas criadas. Então, quando eu olho o sol da manhã, o sol é uma revelação de Deus. Não é que o sol é Deus, como no Egito acontecia, né? O faraó era o filho do Deus Sol, era um absurdo. Então, eles colocavam nos astros, sol, lua e estrelas, designações divinas de divindades. E sol, lua e estrelas, eles não têm nada a ver com divino. Tanto é verdade que quando você vê em Gênesis capítulo 1, e ele fala sobre a criação do sol e da lua, o que o texto nos diz? Que o sol, ele não chama de sol, ele fala do luminar maior. E a lua, o autor trata do luminar menor. Não dá nome de sol e nem dá nome de lua. Sol e lua são nomenclaturas posteriores. Dentro de uma visão bíblica, ambos têm a compreensão de iluminação, um maior e o outro menor. Com o passar do tempo e com a criação da religião, da religiosidade, os elementos naturais, inclusive água, terra também, fogo, esses elementos, na visão religiosa, passam a serem denominados como deuses. No entanto, eles nada mais, nada menos são do que um produto da revelação de Deus. Porque quando eu olho para o sol, para a lua, para a terra, para a água, para o riacho, para os animais, quando eu olho para mim, quando eu olho para todas as coisas, eu falo: Deus existe. Deus criou todas essas coisas. Não estou falando daquilo que o homem criou, não estou falando da ponte, não estou falando do prédio, não estou falando das coisas materiais que nós, seres humanos, criamos. Estou falando das coisas naturais. Todas essas coisas naturais relatadas no Gênesis 1 e 2 fazem parte daquilo que nós chamamos de uma revelação de Deus, uma revelação geral. E essa revelação geral é quando Deus ele se faz, ou quando Deus se faz conhecer a todas as pessoas, quando ele se coloca à disposição a todos no mundo. O sol, ele nasce para todos, o sol é para todos, a lua é para todos. Todos nós no mundo temos uma terra, todos nós nos utilizamos de água, todos nós passamos por uma viração do dia, noite, dia. Todos nós recebemos chuva. Todos nós, se não nós, os próximos de nós, plantamos, colhemos. Todos nós. Isso quer dizer, então, que Deus se fez conhecer a todos nós, inclusive ao ateu. E o cara é ateu, ele está bebendo do riacho que Deus criou, ele está tomando um bronzeado no sol que Deus criou, ele está cantando uma música para a namorada pela luz da lua, serenata, que Deus criou, certo? Ele está plantando o seu alimento na terra que Deus criou e ele fala que Deus não existe. A revelação geral mostra para nós, portanto, que Deus se faz conhecer a todos ou a todas as pessoas e nos mostra que ele está aí. O mundo, ele é reciclado. A árvore morre e nasce, morre, nasce. Os rios se reciclam a cada momento, né? Com certas exceções de alguns lugares que o rio nunca consegue ficar limpo. Ah, de uma maneira ou de outra, a vida se mantém viva porque essa vida é produto das mãos de Deus. Isso tem a ver com a revelação geral, a revelação de Deus revelada de uma forma geral. O salmista, no Salmo 19, no versículo 1, fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
ninguém fala nada, ninguém diz nada. Depois você leia lá o Salmo 19, aí ele sai daqui, ele passa pela lei do Senhor, e aí ele termina no silêncio. Salmo 19 termina no silêncio, na quietude. E o silêncio fala que Deus está aí. E mostra, inclusive, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam todos agradáveis a ti, ó Senhor. Vem do sol, da lua, da grandeza da criação, termina no meu interior. Esse é o, essa é a caminhada do Salmo 19. Começa no macro, perdão, e termina no micro, no interior. Tudo isso revela a existência, a grandeza, revela a soberania de Deus, como não um ator, mas um protagonista, um escritor de toda a história, um escritor de todas as coisas que nós conhecemos e delas participamos. Deus dá ao ser humano uma consciência por meio da qual se revela interiormente às pessoas. Portanto, antes de Cristo vir a nós, Jesus, antes mesmo dos profetas falarem o que eles falaram, o ser humano tinha uma clareza a respeito da existência de Deus? Tinha uma consciência por meio da qual Deus se mostrava a eles? Sim. É impossível não perceber Deus se você de verdade se concentrar nas coisas que existem, coisas criadas por Deus. Impossível. E essa consciência vai dando ao homem cada vez mais uma compreensão melhor. Falando de teologia sistemática, falando de teólogos, o teólogo Agostinho, da Igreja Católica Romana, né, famoso Santo Agostinho, que se tornou um dos grandes teólogos da Igreja cristã, uma vez ele disse que todo ser humano tem dentro de si um vazio que só pode ser completado pelo próprio Deus, do tamanho de Deus. Nós todos temos dentro de nós um espaço que cabe exatamente Deus. E foi assim que aconteceu comigo e com você quando nós fomos encontrados pelo Senhor. Nós o encontramos e fomos abraçados, né? E o abraçamos, e aí esse vazio foi preenchido. Faz sentido, isso é teologia. Aí, a gente já está começando na prática aqui a pensar, né? Então, Deus concedeu a todos os seres humanos um senso de certo e de errado. Sim, há uma ética natural, há uma compreensão natural. Deus colocou dentro de nós, imagem e semelhança, a distinção do certo e errado. Tanto é verdade que quando o homem peca, ele não peca dentro de uma compreensão onde ele possa dizer, eu não sabia, eu não tinha certeza, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, eu sabia, né? Eu me arrependo, mas eu sabia. Eu sabia que isso aí não ia dar, isso ia dar ruim entre eu e Deus. Nós temos esse conhecimento. Romanos, Paulo fala em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eles o quê? Aquilo que foi criado, as coisas criadas, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, coisa que a gente não enxerga, porque não é concreto, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Então eu consigo ver o poder de Deus e a sua divindade quando eu percebo a criação do mundo, diz Paulo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Não consigo enxergar o poder de Deus concretamente como uma xícara. Não consigo enxergar, na verdade, a divindade de Deus como eu enxergo essa caneta. Mas quando eu enxergo as coisas que ele cria, eu
percebo que ele existe. Eu não digo que essas coisas são divinas, e também isso vai se tornar uma idolatria. E aí eu passo a adorar as coisas. Vou adorar a árvore, vou adorar o sol, vou adorar a lua, vou adorar a água, o rio, o animal. Os animais lá na Índia, por exemplo, eles são verdadeiros objetos de adoração. Não é isso. Tudo aquilo que Deus cria se torna um testemunho a respeito de quem Ele é, do seu poder e da sua divindade. Por isso, termina aqui Paulo no versículo 20 do capítulo 1 de Romanos, dizendo que os seres humanos são indesculpáveis. Não há desculpa. Ah, eu acho que Deus não existe. Como não existe? Ah, eu acho que esse negócio de Deus aí está furado. Mas olha para dentro de si e olha para as coisas que aí fora testemunham e expressam a existência de Deus. Para pensar. Não seja racionalista, tão somente dentro de uma ideologia que não abrace a existência de Deus. Não, não fique por você mesmo. Se entregue à possibilidade de perceber aquilo que Deus colocou em você, que aí vai acordar o seu íntimo, sua consciência, e você vai perceber que de fato Deus existe. Os ateus resistem. O sujeito ele é ateu porque ele resiste a isso. Ele busca Deus, só que ele busca Deus na questão concreta. Ele reclama porque o sujeito foi assaltado e ele fala: cadê Deus? Ele reclama porque o sujeito, o outro lá, bateu o carro e morreu. Ai, cadê Deus? Ele quer enxergar Deus nessas coisas. Essas coisas fazem parte da nossa loucura, da nossa ciência, do nosso desenvolvimento, das nossas doidices, a violência, a transgressão, a irresponsabilidade, tudo isso faz parte de nós mesmos, não tem nada a ver com Deus. O que Deus criou era bom e perfeito, e viu Deus que era tudo muito bom. E aí a gente acrescentou na criação armas contra nós mesmos. E aí a gente bota na conta de Deus. Não, nós somos indesculpáveis, diz Paulo aos Romanos. Daí você sai da revelação de Deus, que é essa compreensão e esse contexto geral, onde se observa as coisas criadas, e você entra num olhar, num observatório de uma compreensão de revelação especial. Agora você vai funilar isso. Nós estamos dentro da teologia, tá bom? Teologia sistemática 1, observando o que é revelação de Deus, como Deus se revela. Quando você sai desse macro, dessa expressão gloriosa, natural, em meio a todas as coisas onde Deus se mostra, você vai funilar isso para aquilo que nós chamamos de uma revelação especial. Bom, a revelação especial é um outro detalhe, é uma outra questão. Ela se mostra, ou ela mostra o plano de Deus para a redenção. Por exemplo, então, quando Deus vai se revelar aos homens, para que esses homens sejam redimidos dos seus pecados, ele não comunica isso no sol. Quando Deus vai se revelar ao homem que há meios de ele sair do pecado e voltar para Deus, ele não vai expressar isso na natureza. Aí precisa de uma revelação mais específica, mais detalhada, mais concreta. Isso nos fala da encarnação, no caso, por exemplo, da cruz e da ressurreição, algo que você não pode enxergar na natureza. Então, quando, por exemplo, eu olho Cristo na cruz, Jesus sendo em primeiro lugar encarnado, nascendo de mulher, na concepção do Espírito Santo, tornando-se um homem, é uma revelação de Deus. Natural? Não, sobrenatural. Ah, mas é um ser humano, sim, mas ele veio do Espírito de Deus. Eu e você temos nome do nosso pai e da nossa mãe nas nossas certidões de nascimento.
Na certidão de nascimento de Jesus, colocar o nome de José é uma questão adotiva. José não é pai de Jesus de forma natural. E Deus então se revela a nós por meio de Jesus, quando Jesus nasce, de uma forma específica, nos mostrando que em Jesus, nessa pessoa, ainda bebê, é algo que veio de Deus, para uma finalidade, não é geral, é especial. Ele vai, e uma vez encarnado, ele vai se tornar um homem adulto, ele se revela entre os discípulos e os apóstolos através dos sinais e maravilhas, vai para a cruz a fim de cumprir o sacrifício que começa desde uma clareza judaica, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, mas que desemboca na cruz, e aí então é um plano redentivo, é uma redenção. Na cruz, ele mostra a todos que para o que ele veio, e a sua morte na cruz é uma morte para que haja salvação, não apenas um conhecimento de Deus, mas para que haja salvação. E quando ele ressuscita, aí vai mais ainda, porque aí ele está dizendo a todos que aqueles que estão no seu caminho passarão pelo mesmo processo de ressurreição que ele passou. Isso é uma expressão, isso é uma revelação específica, especial da parte de Deus aos seres humanos. A natureza não revela isso. As coisas criadas, nem mesmo eu, imagem e semelhança de Deus e você, não revela isso. Então precisou de uma revelação especial, que é Cristo Jesus. Ela se acha primariamente, não exclusivamente, mas primariamente, na própria palavra de Deus, na Escritura Sagrada, porque a Bíblia é quem mostra para nós os acontecimentos claros da parte de Deus ao nosso respeito, onde, por exemplo, a escolha de Abraão inicia toda uma expressão concreta e específica de Deus com respeito à sua vontade, com relação ao seu querer. A Bíblia, pois, então, dá testemunho de como Deus se revelou a si mesmo de uma maneira especial, né? Ele se revelou, né? Deus se revelou aos outros como ele se auto-apresentou a nós. Só que eu não, agora, na revelação especial, eu não estava como antes, porque quando eu olhava para o sol, quando eu olhava para a natureza, quando eu olhava para mim mesmo, criado imagem e semelhança de Deus, eu não encontrava Deus, mas eu encontrava a consciência da sua existência. Numa revelação especial, eu dou de cara com Deus. Eu me encontro com Ele. Então vai aí aquilo que o escritor de Hebreus, da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos diz, né? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas, né? Mas nesses últimos dias, nos dias do escritor aqui, Hebreus, ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o próprio universo. Quer dizer, o Filho está presente desde a criação de todas as coisas, até chegar e olhar nos nossos olhos. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados na cruz, né, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui, Hebreus 1, de 1 a 3, fala sobre a revelação de Deus, seja ela geral, mas sobretudo específica e especial em Cristo Jesus, mostrando quem é esse filho, mostrando por onde ele passou e mostrando onde ele está agora. Quer dizer,
Passou por nós o próprio Deus se mostrando, se revelando, falando: estou aqui, eu estou aqui, estou diante de vocês. Ele se revelou. É uma revelação especial. É uma autorrevelação da parte de Deus aos homens. De forma que, então, vindo do céu, passando por nós, ele volta aos céus para estar ao lado do Pai novamente. Nesse processo em que ele passou aqui, ele se revelou a nós. Eu e você aqui, nós vimos Jesus? Não, nós não vimos. Nós temos a fé de que ele esteve aqui, não só pela própria Bíblia, mas inclusive até por textos não bíblicos que falam que Jesus de Nazaré existiu, né? Então nós sabemos que ele veio, nós cremos que ele veio e cremos que é esse que Hebreus está nos dizendo, uma revelação especial, uma revelação específica. Mas também dentro dessa compreensão de revelação especial, específica, você tem as figuras que são mais inferiores do que Jesus, né? Que são os profetas e os apóstolos. Essa foi uma maneira pela qual Deus se comunicou com o povo de Israel, os profetas, os agentes da revelação. Quando Deus quis falar com o seu povo, apontar o pecado, mostrar que, olha, vocês vão ser castigados, mas depois eu vou perdoar vocês. Quem Deus usou ou como Deus revelou isso ao povo? Mostrando os seus pecados e mostrando o seu perdão. Profetas. Então, os profetas de Israel, eles foram, sem dúvida nenhuma, uma figura de revelação especial, porque eles vieram da parte de Deus falar aos homens sobre aquilo que os homens deveriam fazer. E é o que aconteceu. Foram agentes da revelação. Por vezes, eles nos livros, a gente vê nos livros dos profetas, né? As profecias, quando eles falavam assim: assim diz o Senhor. E Deus diz, esses oráculos, que nós chamamos de oráculos, né? São expressões que foram autorizadas por parte de Deus a esses homens, a esses profetas, porque eles estão falando em nome de Deus, revelando algo da parte de Deus, que não tem nada a ver com o sol, com a lua, com a estrela, com a natureza e tal. Eles vão trazer mensagens específicas, inclusive ao povo de Israel. Isso é uma revelação especial. Ah, quando a gente observa a história de Israel, quando Israel teve as suas lutas, quando Israel lutou com nações estrangeiras, quando Israel bateu de frente com nações inimigas, nós percebemos e concluímos que essas não foram as maiores lutas que Israel teve. As maiores lutas de Israel foi justamente com os falsos profetas. Os falsos profetas que chegavam falando em nome de Deus, mas que não falavam em nome de Deus. E isso gerou um grande problema no contexto de Israel, uma vez que ah, esses falsos profetas enganavam a nação, enganavam o povo, levavam o povo a pecar, né? Ah, de forma que eles se faziam como agentes da revelação especial de Deus e não eram. Os verdadeiros profetas de Deus são esses que nós conhecemos sobre os livros da Bíblia que temos. Esses foram levantados por Deus sem serem necessariamente profissionais, sem serem homens que reivindicavam sua posição, mas que foram puxados por Deus e empurrados por Deus a falarem aquilo que Deus queria que eles falassem. Isso lhes custou a vida, isso lhes custou a dignidade. Por vezes foram desmoralizados, né? Oséias, por exemplo, teve que se casar com uma prostituta, uma meretriz. O preço disso foi alto. Diz o mesmo Hebreus, que nós lemos, carta aos Hebreus, no capítulo 11, que alguns foram cerrados ao meio. Nós suspeitamos que Isaías tenha sido um. Então não foi assim uma coisa tão.
satisfatória ser revelação especial de Deus. Mas tinha uma turminha que descia, que saía de um carro blindado, de uma limusine, com a sua capa, né? E falava assim: Eu venho falar em nome de Deus. E esse cara não estava falando em nome de Deus coisíssima nenhuma. Esses foram os que mais deram trabalho. As revelações especiais, fake, falsas. Pois é, falsos profetas que eram conhecidos por ensinarem o que o povo queria ouvir e não a verdadeira revelação de Deus. Falsos profetas que falavam aquilo que o rei mandava dizer, o rei que estava em pecado, que já estava totalmente, que já tinha caído na transgressão e que ele vinha e falava assim: Olha, diz isso. E o profeta ia lá e falava aquilo que o rei queria. Ou ele sabia o que a turma queria escutar, e ele ia lá e falava aquilo que a turma queria escutar. Esses aí não estavam falando em nome de Deus. Bom, então você já entendeu que falar aquilo que todo mundo quer escutar nem sempre é algo que vem de Deus, nem muito menos algo que vem da sua palavra, tá? Concordar com todos? Será que é revelação de Deus concordar com todas as coisas? Para pensar, né? Jeremias foi perturbado pelos falsos profetas, né? Caíram em cima dele, foi desmoralizado. E aí ele, no capítulo 23 do seu livro de Jeremias, ele fala sobre os falsos profetas, que englobava tanto os reis, aqueles que falavam erroneamente sobre Deus e sobre as coisas de Deus e não cuidavam do povo, até mesmo aqueles que surgiam do povo e que falavam coisas que o povo queria escutar, mas não era da parte de Deus. E Jeremias 23 está dizendo sobre esses maus pastores, esses falsos profetas. Jeremias tentava advertir o povo quanto ao julgamento de Deus. Aí vinham os falsos profetas que se opunham à profecia de Jeremias. Faziam de tudo que podiam para abafar a mensagem dele. Não, ele está mentindo, não vai na história dele, não. Esse Jeremias aí não é de nada. Poxa vida, Jeremias, opa, vamos lá, hein? E não, Jeremias não é de ninguém, ele não está falando em nome de Deus coisa nenhuma, isso foi que ele está falando é mentira, nada disso vai acontecer e tal, 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 tal. E o Jeremias firmão lá com Deus, sofrendo por conta dessas coisas. Jeremias nem filho teve, né? Ele se separou para ser profeta, viveu uma vida completamente voltada ao próprio Deus, se dedicou a Deus, completa dedicação. E os falsos profetas querendo roubar a cena. Pois é. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem os apóstolos. E aí os apóstolos se tornam, pois, um complemento desses profetas. No entanto, esses apóstolos, eles não vêm trazer coisas novas. Porque Hebreus já disse que, tendo Deus outrora falado de várias formas, de várias maneiras aos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala em Jesus. O escritor de Hebreus diz que os apóstolos não são profetas trazendo novidades da parte de Deus, que os apóstolos trazem novidades da parte de Cristo. Os apóstolos são os profetas de Cristo, que vão evidentemente falar aquilo que Cristo falou a eles. O que Deus falou aos homens do Antigo Testamento, profetas, Deus falou aos profetas no Antigo Testamento e eles foram e falaram ao povo. Cristo fala aos apóstolos da mesma forma e esses apóstolos falam à igreja, ao povo. Veja que a dinâmica paralela é a mesma dentro dessa visão. Então, essa revelação especial, ela muda de endereço, mas ela nasce do próprio Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento através do próprio Cristo.
E essa revelação especial, ela nasce de Jesus no Novo Testamento, ela nasce de Jesus no Novo Testamento, diante daquilo que Jesus é e diante daquilo que Jesus disse. Não tinha nada além disso. Os profetas e os apóstolos formavam então o fundamento da igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Olha que palavra interessante para a gente entender, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeiro dos profetas, mas eles estão mais próximos dos apóstolos, né? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a pedra que marca o lugar, o espaço, que sem ele é impossível que alguma coisa aconteça. Pois é. Observando então assim, Jesus ele é a palavra encarnada. Sendo palavra encarnada, ele é a revelação especial e podemos sim dizer que ele é a revelação mais importante. A revelação suprema é a palavra encarnada. A revelação que fecha toda a revelação de Deus, é onde Deus ele não mais tem a nos trazer de novo. Deus não tem mais o que trazer de novo para nós depois da palavra encarnada. Não há novidades, não há um novo evangelho, não há uma nova história. Até as últimas coisas, a escatologia, o Apocalipse, ele está relacionado ao fim de todas as coisas. E no fim de todas as coisas, isso já foi dito, isso já foi falado, isso já foi anunciado, né? Essa é uma demonstração clara daquilo que significa o Apocalipse. No fim das coisas, no fim de tudo, já anunciado, já previsto, já percebido. A palavra encarnada já falou como é que isso vai terminar. Nós temos a palavra escrita, que é a Bíblia, que nos dá a revelação especial, mas também nós temos a palavra de Deus encarnada. João capítulo 14, do versículo 8 ao 10, nos diz que Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos com o Pai, e isso já nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai permanece em mim, faz as suas obras. Pois é isso aí. Nós temos aqui a teologia sistemática, aula 1. Estou com você dessa vez aqui. Para mim foi uma alegria estar aqui contigo nesse primeiro encontro que nós aqui marcamos. Te espero na segunda aula, no nosso encontro, se Deus permitir. Até lá, um abraço e Deus te abençoe.